Imagine ser um solitário, sem valor e o pior da vila. Mas de repente, você é convocado para outro mundo, e lá encontra uma panela de cozinha sem utilidade, mas a evolui ao nível máximo e pode usá-la para se tornar um ser imortal, e o mais forte de todos. Tudo começa mostrando-nos um mundo completamente diferente, e neste mundo há pessoas conhecidas como cultivadores, que podem possuir poderes sobrenaturais usando energia espiritual, e quem conseguir alcançar o nível mais alto de cultivo se tornará um ser imortal. Para se tornar o cultivador mais forte deste mundo de magia espiritual, você deve aumentar seu nível usando o processo de cultivo. No início, vemos dois desses imortais chamados Lee e Mei jogando uma partida amigável de xadrez. Mestre Lee está expressando sua frustração com o curto período de lazer que teve e também discutindo uma dívida de gratidão que deve a alguém. Ele tinha prometido aceitar o descendente de um velho conhecido como seu próprio discípulo se uma mensagem fosse enviada da Terra através de um incenso negro. Mas toda vez que o incenso era aceso, ele sempre apagava, fazendo com que ele começasse uma busca incerta. Neste momento, enquanto jogava xadrez, o incenso foi aceso pela 13ª vez, e desta vez, antes de se apagar, Lee agora está determinado a ver quem está brincando com ele na Terra. E vemos Mestre Lee voando para a Terra pela primeira vez em 3 anos, e finalmente ele desce. Aqui conhecemos nosso protagonista principal, que é um cara aleatório e solitário na Terra chamado Bai. De pé no topo da montanha, ele é quem continua acendendo o incenso preto, e essa será a 13ª vez nos últimos 3 anos que o incenso preto foi aceso. Neste momento, Bai está determinado a seguir com sua mensagem, apesar de o ritual causar uma grande tempestade na vila e ser atacado por enormes raios de relâmpago. Ele ainda está disposto a superar isso desta vez para enviar esta mensagem aos imortais lá em cima, em vez de fugir novamente como normalmente faz. Vemos os outros aldeões lá embaixo que estão com raiva de Bai por causar a tempestade mais uma vez, e esses aldeões começam a rezar ao imortal para, por favor, levar Bai embora, pois ele causa muitos problemas, e até se referem a Bai como a Doninha Branca, pois ele come todos os frangos e deixa o resto de seu povo passando fome. Todos eles estão super irritados, mas aparentemente Bai é o único entre seu povo que deseja se tornar algo além de um aldeão fedorento e sem valor. No entanto, todos riem dele por ter esses sonhos loucos, e acham que é uma total perda de tempo tentar contatar um deus imortal. No entanto, após suas orações, o chefe da aldeia exige que todos fiquem em silêncio e sejam gentis com Bai, já que os pais de Bai morreram quando ele era jovem, e como resultado, os aldeões praticamente se tornaram seus segundos pais e o viram crescer. Mas apesar disso, eles ainda rezavam aos imortais para levarem Bai. Depois de um tempo, Bai eventualmente desiste, mas de repente ele ouve uma voz chamá-lo. E aqui vemos que o imortal de primeira classe Lee chega à Terra para cumprimentá-lo, e aqui Lee explica que ele é quem Bai estava tentando contatar e pergunta a Bai o que diabos ele está fazendo acendendo incenso o tempo todo, o que está irritando ele pra caramba, e pergunta o que diabos ele quer. Depois, Bai pede desculpas e diz a Lee que seu antepassado ordenou que ele contatasse os imortais, então ele tem que ensiná-lo a ser um cultivador de qualquer maneira. Depois de implorar para Lee por meia hora, Lee finalmente aceita e diz a Bai que ele pode vir ao reino da seita espiritual e ser seu discípulo onde ele pode treinar para ser um cultivador. Mas de jeito nenhum, ele pode trapacear esse processo de cultivo, não importa o quão difícil seja, nem pode encontrar maneiras de contornar o processo. Ele deve trabalhar duro para se tornar um imortal, assim como os outros imortais em seu reino. Bai concorda e lhe disse que devem partir imediatamente, mas Bai diz a Lee que há uma pessoa a quem ele deve se despedir, que é o diretor da aldeia, quem ele disse que ficará muito chateado quando eles partirem, pois Bai sempre o considerou como pai. No entanto, assim que ouviram a notícia da partida de Bai, toda a aldeia fez uma festa enorme e comemorou sua partida, incluindo o diretor da aldeia, e eles ficaram extremamente felizes que ele se foi. Ao partir, Bai grita para as pessoas da vila que voltará em breve e todos ficam nervosos ao ouvir isso. Em seguida, temos uma mudança de cena, e vemos Bai e Lee que chegaram ao sect do fluxo do espírito, e quando Bai vê o mundo deles pela primeira vez, ele fica chocado e fascinado com o reino que acabou de entrar. Mas ao chegar, Lee faz Bai cair de sua espada espiritual em que estavam voando, e Bai cai em um lugar chamado Cozinha de Fogo, e lhe diz a ele que este é o lugar onde ele aprenderá sua cultivação, e Lee sai de cena como um chefe mostrando seus poderes espirituais impressionando Bai. Depois de cair, Bai se sente confuso e tonto, e aí ele esbarra em um homem bastante grande chamado Sr. Hai, o homem responsável pela Cozinha de Fogo, e ele diz a Bai que de agora em diante ele treinará seus poderes de cultivo nesta área da seita e será seu principal discípulo, pois ele é tão magro e fraco, então precisa de toda a atenção nele. Caso contrário, senhor, Hai pode chorar porque nunca viu um cara tão magro antes. Contudo, essa conversa foi ouvida por outro discípulo cultivador de baixo nível chamado Bao, que fica furioso com Bai por tomar sua posição como o mais novo cultivador, já que Bao queria trabalhar aqui na Cozinha de Fogo e ele também treinou muito ganhando algum dinheiro para garantir que ele conseguisse um lugar aqui. Então Bao usa um ataque com espada espiritual contra Bai. Mas o senhor
Ai rapidamente usa algum poder de cultivo de água para bloquear o ataque de espada espiritual dele, e assim salva Bai. Bao tenta mais uma vez atacar Bai com mais habilidades de cultivo, mas o Sr. Ai o impede, levita e joga o balde na cara de Bao. Após este ato arrogante em relação a Bai, o Sr. Ai solicita que ele saia da cozinha de fogo, caso contrário, ele o expulsará deste reino de uma vez por todas, e mandará sua cara feia de volta para o buraco de onde veio. No entanto, Bao chama o Sr. Ai de nerd gordo e usa o sangue do nariz para criar algum tipo de pássaro espiritual que vai atrás de Bai, causando uma marca na mão de Bai. Esta marca é feita como um selo de que Bao desafia oficialmente Bai para um duelo um dia. E devido à marca do pássaro, Bai é forçado a aceitá-lo, pois eles são inimigos de espada a partir deste ponto. No entanto, o Sr. Ai diz a Bai que ele o protegerá, pois ele é muito fraco e avisa Bai para aprender cultivo, mas para permanecer dentro das paredes da cozinha de fogo, caso contrário, Bao pode pegá-lo. Depois disso, Ai leva Bai para as cozinhas pela primeira vez e explica como eles fazem muitos alimentos espirituais que despertarão certas partes do corpo e preparam pratos deliciosos para alguns dos anciãos. Aqui, vemos os outros cozinheiros que estão muito animados com a chegada de Bai, pois nunca tinham visto um novato magro e Bai se apresenta. Depois, os cozinheiros levam Bai para ver todas as armas divinas e místicas da cozinha de fogo que ele pode usar para cultivar seus poderes. E ao ouvir isso, Bai fica extremamente animado para ver qual objeto divino ele pode usar. Mas o Sr. Ai apresenta a escolha de coisas que ele pode escolher, e ele fica chateado quando percebe que todos os itens são apenas panelas e frigideiras. Ele pergunta a Ai onde estão todos os objetos divinos místicos, mas Ai lhe diz que essas são as únicas coisas de que dispõe. E o Sr. Ai diz a Bai que enquanto ele tiver um pote como este, todos neste reino saberão que ele faz parte da cozinha do fogo e evitarão que ele seja intimidado. Então, eventualmente, Bai escolhe um pote de sua preferência, e o que ele escolheu parecia muito com uma concha de tartaruga, fazendo todos rirem. E dizem a Bai que este pote está lá há centenas de anos, e ninguém nunca o quis. Ao voltar para o dormitório da cozinha, ele se senta com o Sr. Ai que explica a Bai que há 10 estágios de cultivo para um discípulo, e esses são chamados de consideração. E quanto mais alto for o seu nível, mais técnicas você pode dominar. E após dominar todos os 10 métodos de consideração-chave, você pode prosseguir para o reino de estabelecimento de fundações. No entanto, nesta cozinha de fogo, todos os novos discípulos só podem alcançar 3 níveis de métodos de consideração, e terão que se mudar desta seita e explorar outras seitas para se aprimorarem. Mas Bai se lembra de seu inimigo jurado Bao, que estava esperando por ele do lado de fora dessas paredes. E agora ele deve treinar sua cultivação para se proteger e garantir que vença a luta e viva uma longa vida aqui na seita que ele trabalhou tanto e pacientemente para entrar. Depois Bai puxa todos os pergaminhos e começa a aprender o mais rápido que pode. No entanto, enquanto tentava treinar seus poderes de cultivo, ele ouve um barulho estranho vindo de fora e se pergunta se foi Bao que veio atrás dele. Então Bai sai para descobrir o que é. No entanto, eram apenas os cozinheiros que estavam se deliciando com toda a comida e comendo toda a melhor comida da seita, o que choca Bai. No entanto, sem Bai saber, Bao estava observando-o das montanhas acima. Enquanto isso, depois de ver os cozinheiros na cozinha, eles o levam para dentro e fazem Bai comer com eles, para que ele não possa contar aos outros o que estão fazendo. E depois de comer bastante, eles começam a revelar a Bai todas as receitas para cultivo espiritual e como é difícil alcançar esse status de imortalidade, pois todos eles têm comido as coisas da cozinha de fogo por tanto tempo tentando subir de nível, mas só ficam mais feios e se transformam em gordos nojentos. No entanto, Bai absorve todas as informações e começa cozinhando um grão de arroz espiritual em seu wok. Jiang fica impressionado com a rapidez com que Bai atinge o primeiro nível de condensação de Qi. Eles explicam que existem 3 tipos de refinamento: refinamento de armas, refinamento de elixires e refinamento espiritual. E como o refinamento espiritual é extremamente raro e apenas alguns têm a esperança de realizá-lo, Bai se pergunta se seu grão de arroz foi refinado espiritualmente e se seu wok é um instrumento divino que pode realizar o refinamento espiritual. Bai percebe que Bao está apenas no 2º nível de condensação de QI, e decide treinar ainda mais para não precisar mais se esconder. Ele fica surpreso quando acaba de refinar espiritualmente sua espada de madeira 2 vezes, mas seu wok começa a fluir, e algo parece estar sendo puxado para fora dele. Bai percebe que deve estar perdendo parte de sua vida útil ao refinar, e ele abandona seu trabalho por arruinar seu esforço. Bai culpa Bao pelo treinamento intenso, mas Jiang explica que pode tirá-lo facilmente. Eles lutam, e Bai vence a luta. Bai culpa Bao por perder sua longevidade, e o feitiço lançado sobre Bai é desfeito. O supervisor fica chocado ao ver que um novo discípulo derrotou Bao, mas Bao revela de maneira chocante que Bai alcançou o nível 3 de condensação de Qi. Um ensaio de avanço foi anunciado para qualquer um disposto a participar, e Bai acha que é hora de uma mudança. A Cozinha de Fogo planeja ocupar todas as 3 vagas, mas eles devem ter um plano detalhado para ter sucesso. Bai concorda em seguir o plano deles porque a competição será realmente intensa e exaustiva.
O grupo treina incansavelmente para o teste, mas fica surpreso ao descobrir que é mais intenso do que esperavam. Enquanto sobem a montanha, seus movimentos são restringidos, mas Bai permanece inalterado. Chen do departamento de supervisão fica para trás fazendo ameaças vazias. Bai chega na área perigosa e descobre o último desafio do teste, que envolve controlar 5 pilares de madeira na lama. Jang explica que o teste não é tão difícil, mas Bai está cético. Bai revela que abrirá mão de vagas no setor externo por 200 pedras espirituais e faz um discurso enfático sobre perseguir sonhos e começar o caminho para a imortalidade. Um dos homens percebe que não precisará das pedras espirituais quando se tornar imortal e entrega suas economias de vida para Bai. O supervisor do julgamento interrompe tudo e revela que eles estão desafiando abertamente as regras do julgamento. Bai demonstra seu conhecimento das regras ao relatar todas as 386 regras ao supervisor. E como não estão infringindo nenhuma regra, Bai continua com as transações e recebe lances para as outras 2 vagas. Uma garota estranha da família Hu oferece 10 vezes mais que Bai, e ela oficialmente se torna a segunda discípula do setor externo. Chen chega chateado, mas o supervisor explica que eles não estão quebrando nenhuma regra e instrui todos a segui-lo até o salão de aplicação da lei. Eles concordam, mas Chen envia Bai em direção ao portão para forçá-lo a se tornar um discípulo do setor externo. Bai é forçado a passar pelo portão para se juntar ao setor externo após vender suas vagas. Todos eles são eventualmente obrigados a se tornarem discípulos do setor externo e aprender a cultivar o caminho medicinal entre os 4 setores principais. Bai é reintroduzido ao imortal Li, que lhe diz que ele deve treinar duro, ou será mandado de volta para sua vila. Yunfei, um discípulo do setor externo, explica que Bai deve ter uma etiqueta melhor se espera aprender a fazer uma pílula da longevidade. Bai é levado para o pavilhão de escrituras, onde aprende sobre 10 volumes de plantas e bestas espirituais. Ele deve passar no exame dos 10 monumentos gigantes para avançar para o próximo nível. Bai surpreendentemente ajuda um homem a encontrar um pergaminho específico, que ele lembra com precisão. O ancião revela que a escritura está incompleta e é difícil de treinar, então Bai suporta dor lancinante nos ossos, dor aguda e fome extrema, mas permanece determinado. Bai esbarra em um monumento destinado a alguém fazendo seu exame. Ele fica surpreso quando uma voz anuncia que a tabuleta do exame foi ativada. Bai decide fazer o exame e é instruído a desenhar um símbolo para começar. Enquanto isso, uma multidão celebra enquanto espera que a deusa Ju complete magistralmente seu exame nas proximidades. Bai decide por um símbolo único, e trabalha duro para terminar a prova. O cansaço toma conta quando Bai pensa em como ele só tem mais alguns pela frente. Em outro lugar, Zhou conta com confiança as milhares de ossadas de animais que está montando e emerge de outro monumento. Todos estão distraídos por ela, mas Xiaomei vê Bai e explica que o símbolo da pessoa com a maior nota do exame aparecerá acima dos monumentos. Ela revelou que 9 dos 10 monumentos Zhou havia colocado em primeiro lugar. Ela está desafiando o 10º. E se ela ficar em primeiro lugar novamente, será uma maravilha que o setor não vê há mais de 1000 anos. No entanto, nenhum som ou voz aparece, e todos ficam chocados ao ver que o símbolo é apenas uma tartaruga. Todos estão impressionados com o lindo símbolo da pequena tartaruga. Bai finge ser outra pessoa, explicando como a tartaruga foi desenhada de forma tão concisa, estilosa e adorável. Bai, que impressiona Xiaomei com sua habilidade de vencer Zhou, revela que serão necessárias mais de 9.000 plantas para derrotá-lo. Xiaomei defende a pequena tartaruga e Bai a salva de se machucar. Xiaomei inspira Bai a dominar todos os 10 níveis de condensação de QI e espera ver a pequena tartaruga ficar em primeiro lugar em todos os 10 monumentos, eventualmente ganhando o tesouro secreto. Bai concorda em se juntar a Xiaomei para torcer pela pequena tartaruga, e ela revela que fazer isso mudará imensamente a expectativa de vida de uma pessoa. Ela também explica que existem 3 tipos de estabelecimento de fundação. Um deles pode aumentar a expectativa de vida de uma pessoa em 100 anos e outro ainda mais. Uma luta entre 2 facções está se formando, e pessoas inocentes estão se machucando. As pessoas começam a se perguntar se a pequena tartaruga está lutando de volta em nome da justiça. E em apenas alguns meses, a tartaruga ficou em primeiro lugar em 9 monumentos, e todos os esforços para capturá-la falharam. Uma noite, Bai espera no último monumento e fica surpreso ao ver que a polícia o deixou em paz. Uma vez lá dentro, um grande grupo se forma para esperá-lo do lado de fora. O anel do caldeirão divino aparece acima do monumento final e todos ficam maravilhados em ouvi-lo novamente após 1000 anos. Bai recebe o tesouro supremo e os anéis do caldeirão divino. Todos se preparam para atacar, mas são distraídos por uma estranha concha de tartaruga. Eles perseguem Bai, mas Xiaomei os interrompe, levando a uma luta entre membros do mesmo setor e a polícia. Li chega para separar a briga, instruindo todos a saírem. Bai também sai do local, mas fica horrorizado ao ver que sua pílula da imortalidade está nas mãos de uma galinha selvagem.
O pássaro bobo engole a pílula e voa majestosamente. Bai, a misteriosa tartaruga, tornou-se uma lenda. Ele alcançou o 4º nível de condensação de QI e agora está trabalhando para se tornar imortal. Durante seu treinamento, ele refina sua pele, músculos e ossos, eventualmente alcançando o 4º nível de condensação de QI. Ele amaldiçoou o pássaro que comeu sua pílula da imortalidade e usa um inseto de isca para enganar uma galinha em uma granja próxima. No dia seguinte, Zou informa Lee que suas galinhas de cauda espiritual imortal estão sendo roubadas. Lee está profundamente concentrado em seu treinamento e não está ciente da situação. Mas Zou, sua discípula, oferece seu pingente protetor como recompensa por capturar a galinha de cauda espiritual. O ladrão Bai percebe o perigo e decide agir rapidamente. Zou, impressionado com a dedicação de Bai, concorda em formar uma equipe de caça a ladrões e lhe dá uma fita como sinal de confiança. Bai acha que sua nova identidade tornará mais fácil para ele roubar galinhas e se dirige a outra fazenda para continuar suas atividades de roubo. Enquanto rouba, Bai ouve Zou repreendendo os fazendeiros por dormirem no trabalho e começa a fingir que está procurando um ladrão e mente sobre ter sofrido ferimentos internos ao lutar contra ele. Ele assume total responsabilidade como líder do esquadrão por permitir que o ladrão escapasse, enquanto Zou acredita em sua história. Zou aconselha Bai a descansar e se concentrar em suas funções como líder do esquadrão. Certa noite, Bai enterra mais ossos de frango e lamenta o número limitado de frangos restantes na granja e percebe que deve expandir sua operação, indo para outros setores para encontrar mais granjas. Bai continua seu intenso treinamento, mas é surpreendido por um ataque surpresa na floresta. Ele desvia dos ataques, mas percebe sua condição fora de forma e nota que sua pele se tornou mais dura que uma casca de tartaruga. Lee finalmente se revela e expressa seu espanto com a realização de Bai ao alcançar a pele imortal e até mesmo superá-la para atingir a pele de ferro. Bai, totalmente exausto, implora por socorro a Lee e tenta justificar comer galinhas de caudas espirituais, prometendo mudar de vida. Lee chega para avisar Bai sobre ser deixado no Vale das 10.000 Cobras para sempre. Mas Bai aceita entrar no torneio em troca de sua fuga, revelando que ele refinou seu espírito espada 3 vezes e alcançou o 5º nível de condensação de QI. Ele aprende a controlar melhor sua energia espiritual por meio do estudo das escrituras e da prática do movimento de bloqueio de garganta. Bai aprende a levantar um tanque de água, mas tem dificuldades com sua energia espiritual. Ele decide vender bambu para comprar elixires para aumentar sua energia espiritual e eventualmente consegue levantar o tanque. No entanto, se ele não ficar entre os 5 primeiros durante a competição, ele será enviado de volta com as cobras, o que significa que ele não se tornará imortal. No dia da competição, Feng, o supervisor do julgamento de Bai, também participa. Uma garota chamada Lin Fei chega e é reconhecida como poderosa por todos. Alguns acreditam que ela ocupará o primeiro lugar, enquanto outros acreditam que Feng o fará. Bai está atrasado para a competição, mas o chefe imortal Li o repreende, transportando-o para a competição. Bai então muda de ideia ao perceber que está aliviado por lutar por último, mas é informado de que o que mais importa é o oponente que enfrentará. A competição começa com os participantes 1 e 2 se enfrentando, e Chen é anunciado como o vencedor. Os concorrentes 3 e 4 continuam, e Feng vence a batalha com um ataque. Lin Fei impressiona em sua luta, usando uma cortina de fumaça para destruir seu oponente. O oponente de Bai explica que não estão em uma competição culinária ao ver o wok de Bai, mas Bai afirma que é para sua defesa. O oponente dele não se contém, no entanto, e após o wok de Bai ser derrubado de sua mão, ele fica surpreso ao encontrar o oponente inconsciente. Bai vence a competição e é zombado pelo público. Feng é chamado para enfrentar Bai, que está se preparando para a próxima rodada. Bai está extremamente assustado e tenta adiar a luta, temendo ser gravemente espancado, mas Feng se recusa. Feng fica chocado ao ver a covardia de Bai e implorando por misericórdia. Feng usa a técnica do espírito de sangue para parar o ataque de Bai, mas a defesa do amuleto protetor refinado de Bai o impede de morrer e derrota Feng. Li observa a espada de Bai ser refinada espiritualmente 3 vezes e fica incrédulo ao ver seu brilho radiante. Chen, confiante de que o vencedor ganhará o torneio, decide apressar e encerrar a luta com Lin Fei. Chen prepara seu ataque final, mas ela consegue evitar. Lin Fei assume a vantagem e é declarada a vencedora. Bai já chegou ao top 5 e não tem motivo para continuar lutando. Ele oferece se render a Lin Fei quando a luta deles começa. Ela aponta que Bai só conseguiu chegar às finais usando itens e fica insultada ao ouvir que ele planeja entregar a vitória a ela. Quando a luta começa, Bai tenta convencer Lin Fei a deixá-lo desistir, mas ela recusa e explica que só precisa de um ataque para terminar a luta. Ela desencadeia seu ataque, quebrando o pingente protetor de Bai e perfurando seu peito. Como Bai aponta que a espada dela quebrou seu pingente protetor, Lin Fei fica mortificada. Bai revela que ele foi extra cauteloso e adicionou 2 camadas a mais de couro ao seu traje. Lin Fei desmaia imediatamente após a luta, e o ancião o declara o vencedor de toda a competição. Ela desafia Bai para uma competição sobre conhecimento de plantas, e Bai vence identificando a maioria das ervas. A confiança de Bai é impressionante enquanto ele lista todas as plantas e os gráficos usados para criá-las.
Os anciãos ficam impressionados com a habilidade de Bai. Conforme Bai continua a progredir, ele encontra Bao, seu antigo valentão, que pede desculpas por tentar matá-lo. Bao explica que tem conexões e alerta Bai para ser cético em relação às pessoas do departamento de supervisão. Chen, que uma vez foi empurrado para o setor externo, fez de Bai seu alvo, e seu irmão, Feng, que faz parte do salão de aplicação da lei, também está atrás dele. Bao se oferece para ser o braço direito de Bai, já que a competição no mundo da cultivação imortal é brutal, e ter apenas um amigo extra aumenta muito as chances de sobrevivência. Bai fica surpreso ao descobrir que alcançar o reino de fundação e estabelecimento estenderá sua expectativa de vida em 100 anos. Para restaurar sua expectativa de vida, eles devem refinar pílulas por conta própria, o que requer se tornar um aprendiz de boticário. A reputação de Bai cresce e ele consegue refinar pílulas em todos os 10 fornos, criando uma pílula de nível médio. A excepcional reputação de Bai fez com que a multidão procurasse sua ajuda, e Chen observa furiosamente enquanto seu irmão, Feng, lhe diz para se acalmar. Xiaomei chega para elogiar Bai por suas boas ações, mas a conversa é interrompida pelo braço direito de Bai, Bao. Bao avisa Bai para fugir enquanto ainda pode, mas quando eles saem, são recebidos pela polícia, que explica que Bai deve acompanhá-los ao salão de execução da lei. Feng e Ling Fei esperam por Bai, a terceira pessoa designada para o grupo deles. Eles ficam surpresos ao descobrir que Bai é pouco confiável, e decidem procurar um homem chamado Yun Fei, com quem perderam contato. Eles ficam surpresos ao descobrir que a missão não é de batalha, mas devem encontrá-lo e se proteger. A missão começa quando Bai diz que é sua primeira missão, o que o deixa nervoso e imaginando se o destino é perigoso. Eles chegam ao rio Levantador do Céu, que serve como fonte de energia espiritual para todos os setores. Eles chegam ao destino final, as Montanhas da Estrela Caída, mas não esperam até amanhã para explorar, então Bai teme que possam haver feras perigosas à espreita. Quando se aproximam do setor da corrente sanguínea demoníaca, eles encontram um morcego de 2 cabeças com garras venenosas nos dentes que causam asfixia ao entrar em contato com o sangue. Um gigante com força além do nível de fundação também aparece, mas uma árvore os salva de serem esmagados. Feng e Ling Fei os ajudam a lutar contra os morcegos, mas há muitos e eles não conseguem escapar, então decidem se separar e se encontrar fora da floresta. Mas Bai não está em lugar nenhum. Feng assume a responsabilidade por trazê-los pela floresta, mas Ling Fei aponta que ninguém poderia ter previsto a presença dos morcegos. De volta à floresta, Bai foge dos morcegos e exclama que sua vida é valiosa demais para deixar que os morcegos o peguem. Feng e Ling Fei ficam admirados com a presença de Bai, pois ouvem sua voz e percebem que ele está bem na frente deles. Eles estão apavorados e se perguntam por que Bai não veio imediatamente ao sinal de fumaça. Feng fica chocado ao vê-lo vivo e explica que Bai conseguiu derrotar os morcegos de 2 cabeças e descobriu que o dente do morcego é um material raro para refinar o elixir incenso de sangue ardente. Quando estão prestes a partir, são atacados por um olho acima deles, que Feng explica ser uma besta antiga que pode drenar lentamente a energia vital de uma pessoa com seu olhar até que ela morra. Eles procuram por Yun Fei e seguem um disco de fluxo espiritual, que indica o último lugar onde o transmissor de Yun Fei emitiu seu último sinal. Feng percebe o que está acontecendo e revela uma mensagem deixada por Yun Fei, revelando que ele descobriu pistas estranhas nas montanhas e foi investigar. Bai declara que está considerando a segurança de todos e não está disposto a abandonar a missão. Eles chegam na fronteira aparentemente desolada e encontram um homem do clã Luochen, que ensina que a quietude é o melhor caminho para o cultivo. Feng está ansioso para conhecer o líder deles, mas o homem explica que todos simplesmente precisam segui-lo. Uma voz assustadora cantando à distância diz aos ouvintes para serem obedientes e não chorarem. Feng continua seguindo o grupo, mas é atacado por uma sombra vermelha. Ling Fei adverte para não tocar nas fitas, pois elas farão a pessoa enlouquecer. O homem do clã Luochen é o responsável pelo ataque, e Feng promete fazer o homem pagar por trair o setor espiritual. As fitas são avassaladoras, e eles devem correr. Bai tenta reportar de volta ao setor, mas o transmissor não está funcionando, e eles veem uma formação única do setor de sangue começar a se formar. Uma vez completa, suas vidas serão drenadas e todos morrerão lentamente. Bai corre assustado ao perceber que sua vida terminará ali, mas instantaneamente se recompõe para salvar Ling Fei enquanto ela é atacada. Ling Fei procura Bai, e eles são interrompidos por um membro do clã Luochen, que explica quão honroso é fazer parte de seu sacrifício espiritual. Feng, Bai e Ling Fei enfrentam o homem, que usa o poder da matriz para lançar suas ilusões. Ling Fei usa uma pílula explosiva para machucá-lo, mas o homem desaparece após o ataque. O clã Luochen desertou para o setor da corrente de sangue, e Lun Feng explica que eles não podem escapar, pois a matriz sugadora de almas está completa. Bai revela que fez um buraco na matriz e usou-o para escapar com Yun Fei. Feng fica chocado ao perceber que Bai ainda está vivo, e promete não morrer em tal lugar. Feng emerge das raízes e jura despedaçar Bai quando sair.
O Homem de Antes explica que ele nunca vai escapar do grupo deles. Bai finge estar chateado que Feng foi deixado para trás e acredita Feng por salvá-lo. O clã Luochen está realizando um ritual e o Homem de Antes relata ao líder deles, Chen Yu. Ele explica que o clã Luochen traiu o setor espiritual e não os deixará viver. Ling Fei e Bai concordam em lutar com todas as suas forças para que possam retornar ao setor espiritual juntos. Eles são atingidos por um ataque cruel, e o Homem de Antes explica que eles têm assuntos inacabados. Ling Fei diz a Bai para fugir e relatar o que está acontecendo na montanha, e Bai parte o mais rápido que pode. Todos ficam chocados ao ver que Bai voltou e promete proteger suas vidas de agora em diante. Bai retorna justo a tempo de resgatar Ling Fei da morte certa, e ela diz a Bai para fugir mais uma vez. Bai explica que não os abandonará mais e protegerá suas vidas. Os atacantes ficam surpresos ao ver o covarde que foi o primeiro a fugir, mas estão enganados, pois Bai finalmente demonstra suas habilidades de luta. Ling Fei observa maravilhada, já que ela sabe que Bai sempre teve muito medo de morrer e se pergunta como ele encontrou coragem para voltar. Chen Yu usa sua habilidade de matar fantasmas malignos em Bai e lança uma barragem de ataques que mal afetam Bai, e Ling Fei se pergunta se esta é a técnica antiga do poder imortal. Chen Yu está completamente confuso, pois sabe que Bai está apenas no 5º nível de condensação de Qi, mas determina que ele é muito mais forte que Bai. Os dois lutam, com Ling Fei usando um caldeirão transformado em Qi roxo para derrotar o monstro. O líder do clã Luochen é informado de que Chen morreu, e todos ficam chocados, pois acreditam que ele estava apenas lutando contra 3 discípulos. Chen Yu estava no nível 8 de condensação de Qi, então todos se perguntam se seu segredo já foi descoberto e se o setor espiritual enviou um cultivador de estabelecimento de fundação atrás deles. Chen Heng chega para acalmar todo o clã e promete cuidar do problema na floresta de surpresa. Ele promete a Ling Fei que eles voltarão juntos ao setor e ela remove uma espada cravada em Bai. O grupo tenta escapar das montanhas enquanto está sendo caçado pelo clã Luochen, e Bai determina que levará 3 dias para escapar. Eles devem lutar contra inúmeros inimigos enquanto fogem, mas Yunfei não está melhorando e pede ajuda. O clã Luochen tem várias pessoas em níveis muito mais altos do que eles, e como Bai está apenas no nível 5 de condensação de Qi, ele prevê que Bai não aguentará muito mais. À medida que o grande arranjo se aproxima da conclusão, Ling Fei revela que ouviu falar de um homem no clã Luochen chamado Chen Heng, que chegou ao auge do nível 9 de condensação de Qi. Bai e outros estão tentando escapar do mal, mas ainda não estão seguros. Bai, que é rápido e determinado a salvar todos, corre para o topo de um penhasco e proclama sua presença. Ling Fei ameaça tirar a própria vida se Bai não partir, mas eles acreditam que sair é sua única esperança de sobrevivência. Bai continua correndo e Chen Heng instrui todos os membros disponíveis do clã a irem atrás dele. Eles continuam a caçada para acabar com os outros dois, com Bai determinando que ele só precisa manter todos ocupados por 16 horas para que seus amigos possam escapar. Ele encontra vários membros do clã, um usando ilusões e outro usando machados, mas Bai consegue lidar com ambos. Quando ele é atacado de longe por um homem usando flechas, ele sacrifica seu corpo para eliminar o atirador. Chen Heng sabe que Bai deve ter levado uma flechada para conseguir contra-atacar e expressa sua empolgação por conhecer alguém como Bai. Na floresta, Bai mal consegue se manter consciente enquanto determina que atraiu os inimigos longe o suficiente e seus amigos devem estar seguros. Após derrotar alguns membros do clã, Bai ouve que o Chen encontrou seus amigos e decide lutar contra eles por sua vez. Ele derrota vários membros do clã que alcançaram o nível 6 de condensação de Qi e se apresenta orgulhosamente como Mestre Bai. Bai é capturado por Chen Heng, que se maravilha com a capacidade de Bai de derrotar dezenas de seus membros do clã, e até mesmo Chen Yu. Enquanto os amigos em fuga de Bai se reúnem, Ling Fei implora para que Bai continue aguentando. Voltando a Bai, ele é consumido pelo familiar de Heng, e se pergunta se é assim que ele morrerá. Bai tem uma lembrança de infância de sua mãe moribunda, usa seu poder para forçar sua saída da cobra e lança um ataque imenso em Chen Heng. Ele aponta que sua energia espiritual parece querer tirar toda a vida, e ele avança para o 6º nível de condensação de Qi. O ataque de bloqueio de garganta de Bai é interrompido e ele quebra o braço de Bai. Bai mostra a Ling Fei o marco de fronteira onde ela poderá enviar uma mensagem de volta ao setor. Ela promete que vai sobreviver e parte sem ele. Chen Heng, um cultivador de condensação de Qi de nível 9, convoca seu caldeirão transformado roxo para lançar um ataque poderoso em Bai. Bai está impressionado com o poder de um cultivador de condensação de Qi de nível 9 e reconhece que Bai ainda deve morrer. Sua habilidade traz à tona uma espada mortal e o faz se transformar. Enquanto Bai está impressionado com o poder de um cultivador de condensação de Qi de nível 9, Chen Heng se prepara para destruir Bai com sua imensa espada. Bai usa sua Wok para parar o ataque, mas Heng avança ainda mais e consegue romper a defesa da Wok.
A força criada pelo ataque empurra Ling Fei de um penhasco, e ela deixa cair seu transmissor. Chen Heng fica chocado ao ver que Bai está segurando seu braço e não o deixando ir. Ling Fei finalmente chega ao monumento e envia sua mensagem de volta para o setor espiritual. Bai reconhece orgulhosamente seu feito antes de desmaiar. De volta ao setor espiritual, Ling Fei informa a todos que Feng foi morto em batalha. Bai foi levado por um cultivador de nível 9 sozinho, e não se sabe se Bai ainda está vivo. O ancião da aplicação da lei, Ouyang Zi, é informado sobre o clã Luochen trair o setor espiritual e o envolvimento de Bai no setor de sangue. Ouyang Zi instrui todos os discípulos a abandonarem missões, pararem o treinamento e se reunirem no centro da vila para aniquilar os traidores e resgatar seus colegas discípulos. O líder do clã Luoshan, Heng Geng, fica chocado com as forças do setor espiritual atacando sua base, destruindo todo o clã Luoshan. O chefe do exército Li é informado de que Bai e Ling Fei ainda precisam ser encontrados, e agora são a prioridade máxima perto do monumento. Ling Fei é encontrada por 2 estranhos e curada o suficiente para acordar. Eles encontram os restos de uma das batalhas de Bai e descobrem uma marca de lâmina de um cultivador do 9º nível de condensação de Qi. Li é informado de que seria impossível para Bai sobreviver, mas Ling Fei chega e explica que enquanto o corpo de Bai não for encontrado, ele deve ainda estar vivo. O setor nunca esquecerá que Bai sacrificou sua vida por uma causa justa e planejam homenageá-lo. Um serviço memorial é realizado para lamentar a morte de Bai, e um discurso em homenagem a Bai é feito. Li se pergunta o que teria acontecido se ele não tivesse levado Bai para o reino dos espíritos ou se ele tivesse prestado mais atenção nele. Os outros membros da equipe de Bai são promovidos para o setor interno, mas Ling Fei tem outro pedido, ser designado para a cidade de Donglin, uma terra desolada e perigosa. Ling Fei permanece na cerimônia mais tempo do que todos os outros, acreditando que Bai ainda está vivo e quer esperar por seu retorno. Bai sonha em se tornar um herói no setor espiritual. Ele acorda e se vê completamente curado e se pergunta se morreu. Um velho misterioso se revela como o guardião do túmulo de Bai e o ajuda a recuperar sua força espiritual. O homem explica que alcançar o poder do corpo imortal é difícil e árduo. Ainda assim, apenas aqueles que dominam os 2 volumes escritos nas escrituras podem romper as algemas e selos e resolver o enigma da vida. E o Eterno. O homem desaparece, mas deixa para trás o 2º volume perdido do Poder Eterno. Ling Fei está chateada porque seus supervisores não voltaram para relatar uma missão há mais de 6 meses. Ela vê Bai vagando pela cidade como um mendigo e fica surpresa ao ouvir sua voz. Ela empresta roupas a Bai e o trata com boa comida. Bai assegura-lhe que sempre estará lá para ela sempre que precisar dele e resolverá todos os seus problemas. Ela chora, e Bai promete não revelar seus problemas a ninguém. Ling Fei revela que sua existência nesse mundo é falsa, e que apenas a pessoa em sua frente é genuína. Bai é tratado como um herói no setor espiritual, e um evento especial é realizado para comemorar sua morte. Uma estátua em sua homenagem é revelada, e então uma nave voadora colide com ela, quebrando a cabeça e chocando todos. Todos estão aliviados ao ver que Bai ainda está vivo, mas alguns questionam como ele poderia ter sobrevivido a uma situação tão terrível. Ele foi promovido ao setor interno e se tornou o 10º discípulo honrado. Bai está animado para ver qual é sua recompensa. Yuan, que é especialista em refinar elixires, decide dar o escudo da garça divina e a espada do corvo dourado para Bai. Bai retorna ao palco onde ocorreu a competição do setor, onde Zimei lhe mostra a grande planta usada na final. Ela revela que as pessoas vêm a esta árvore para fazer pedidos. Mais tarde, Bai recebeu vários presentes de outros setores e é chamado de Mestre Bai pela cidade. As pessoas fofocam sobre a poderosa espada divina cruel dourada de Bai e mostram respeito enquanto ele caminha pela cidade. Bao aparece e se vangloria de seu novo status, mas eles se chocam quando ouvem Chen. Chen gostaria de ter eliminado Bai quando teve a chance antes, mas promete fazê-lo no futuro. Bai fala sobre como jovens como ele são o futuro do setor espiritual e que ele deveria aprender com as ações de seu irmão caído Feng. Tian Yu, mestre de Chen, chega lá e tenta lutar com Bai, mas vai embora depois de apenas intimidá-lo. Bai está tremendo de raiva, enquanto promete um dia se vingar dele. Bai está chateado por ter sido envergonhado por Tian Yu, e promete superá-lo até o estabelecimento da fundação. Ele compra ingredientes para fazer um elixir de 2ª classe, mas descobre que suas coisas são inúteis. Um leilão é realizado e Bai prevê que os 3 elixires que ele traz lhe renderão uma fortuna. Yunfei e Zimei participam, mas ela se esconde de Bai. O leiloeiro se prepara para começar com um grande número de tesouros de escopo e qualidade sem precedentes. Bai percebe que seu primeiro item é uma pílula de ascensão espiritual Qi roxo, um item de baixa qualidade de 2º grau com um nível de impureza de 60%. A multidão está chocada por alguém leiloar um item de qualidade tão baixa, mas ele os lembra de seu status e explica que passou 3 meses fazendo a pílula. A multidão oferece mais de 5.000 pedras pelo último item, que tem a rara qualidade de ter sido refinado espiritualmente 3 vezes. O item final é o mesmo tipo de pílula que os 2 últimos com o símbolo da pequena tartaruga. Xiu reconhece seu talento e mostra o quanto é fã dele.
a multidão percebe que todas as 3 pílulas devem ter sido a oferta de iluminação da pequena tartaruga para eles. Zimei oferece 100.000 pedras e seu irmão tenta acalmá-la. Ela lembra a todos que sua família é dona do leilão e Bai percebe que acabou de fazer uma fortuna. Ele anuncia que é o ilustre pequena tartaruga. A multidão acha que ele está apenas brincando, já que a pequena tartaruga não busca fama ou fortuna e todos sabem que Bai ama essas coisas. Zimei é a única que acredita nele, mas quando ele vai atrás dela, encontra 2 mulheres. Elas querem discutir os detalhes do casamento e revelam que a caixa de ingredientes que ele pegou antes era, na verdade, um presente de noivado. Bai é oferecido uma fortuna por um dos pais, mas continua hesitante. Eles oferecem ingredientes raros para refinar elixires e Bai decide esperar até que possam decidir. No entanto, a polícia anuncia que Bai não poderá escolher um parceiro por 100 anos. Bai percebe que a glória de seu elixir já não é importante para ele e decide focar na imortalidade. Outra tentativa falha, danifica o pavilhão e o ancião o proíbe de lá para sempre. Lee, no entanto, explica que grandes coisas vêm de pequenas coisas e o caminho para se tornar um mestre de apotecário não é diferente. Bai leva suas travessuras de refinamento de pílulas para casa, criando uma pílula que parece estranha e se pergunta se é um problema de impureza. Ele deixa cair a pílula e descobre que a preciosa pílula destinada a ajudá-lo a alcançar o nível de fundação foi comida por um coelho. O coelho morre, e Bai se pergunta se a pílula é venenosa. Ele a testa em outro animal, um frango de cauda espiritual e um pássaro com olhos familiares. Um grupo de homens discute o clima insuportável, e um coelho falante informa a todos no setor que Bai está causando os fenômenos climáticos. Um grande grupo se reúne e acusa Bai de usar seu status como discípulo honrado para escapar impune ao causar danos. Todos clamam por justiça, mas acabam sendo cobertos por chuva ácida na casa de Bai. O ancião chega para confrontar Bai, que já o tolerou por tempo suficiente e destruiu sua casa. O ancião mostra o pássaro fênix que o acompanhou nos últimos 2 anos e explica que Bai lhe trouxe dano. O ancião se prepara para tirar a vida de Bai, mas Lee chega para pará-lo. As tensões aumentam quando o coelho retorna para imitar palavras embaraçosas ditas pelo ancião que se recusa a cooperar com Bai e Lee fica chateado. Em outro lugar, um homem chamado Hanzong fica surpreso quando ouve a voz de seu mestre, já que ele faleceu há muito tempo. Seu mestre está incerto sobre como foi trazido de volta, e se pergunta se isso teve algo a ver com a pílula que consumiu. Bai é punido por Lee por tentar refinar uma pílula de estabelecimento de fundação. Lee explica que ele está apenas no 7º nível de condensação de Ki, e então Bai promete não causar mais problemas. Bai aprende sobre o Sutra da Transformação do Mar do Dragão Elefante, que possui 3 níveis e potencial infinito de sucesso. Lee teme que Bai possa se tornar esperto demais e se machucar. Bai atinge o 8º nível de condensação de Ki, mas enfrenta qualificatórias para entrar na Guerra do Norte e do Sul. Zimei espera que Lee chegue rapidamente para ajudá-lo. Bai descobre que pode sentir todas as criaturas vivas ao seu redor e tem um poder indescritível. Ele percebe que este método lhe permitiu tocar as amarras da vida mais cedo e está determinado a quebrá-las. Os chefes observam enquanto o Banco do Norte é extremamente poderoso. As 10 pessoas principais participarão da batalha e estão animados para ver quem pode se libertar e se destacar. Bai cai em um poço de cobra e usa um comprimido para assustá-las, mas ele desaparece. Os chefes ficam impressionados com a força dos participantes finais, mas não conseguem encontrar Bai. Bai quebra alguns comprimidos nas cobras, mas elas fazem barulhos de animais diferentes. Bai está mais orgulhoso de sua genialidade do que nunca e Tian está à frente de todos. Bai é o primeiro a se qualificar pelo portal e choca os chefes, enquanto os outros concorrentes o acusam de usar uma estratégia desleal. Os 10 melhores finalistas representarão o Banco do Sul na batalha dos escolhidos do Banco do Norte e do Sul, com os 5 primeiros entrando no Reino Secreto para meditar e aumentar seu nível de cultivo. Bai não tem conhecimento sobre as Terras Sagradas, mas não explica que ele não precisa saber de nada, já que provavelmente nem sobreviverá à Batalha dos Escolhidos. Bai é informado de que os lutadores do Banco do Norte focam em controlar feras ferozes, e que a Batalha dos Escolhidos é muito perigosa, e algumas mortes serão inevitáveis. Lee fala com Bai e ensina-o a viver de acordo com suas aspirações e provar-se digno do treinamento de Lee. Ele descobre que uma vez que alguém atinge o estágio da fundação da Veia Mortal, não terá a chance de cultivar um núcleo dourado e alcançar a imortalidade. Bai e Bao espionam o Banco do Norte, onde residem os 4 grandes escolhidos. Eles discutem como nunca perderam porque controlam feras. A fera no abismo não está ativa há vários milhares de anos porque foi esgotada de sua fonte de vida. Bai entra em uma caverna e supõe que deve haver algo perigoso lá embaixo. Ele recebe uma pílula de um dragão com imenso poder espiritual que ele oferece tornar 1000 vezes melhor em troca de sua liberdade. O dragão fica enfurecido e Bai refina a pílula com sangue de dragão, dando ao dragão a pílula dos sonhos que é 1000 vezes mais potente que a última.
O dragão parece satisfeito com os resultados, mas Bai acorda para ser informado que esteve inconsciente por bastante tempo e que, se dormisse mais, teria perdido a batalha de amanhã dos escolhidos no dia seguinte. A batalha entre os bancos do sul e do norte está prestes a começar, com os anciãos de ambos os lados revelando seus lutadores escolhidos. O norte venceu a última batalha, permitindo 12 participantes, enquanto o sul só poderia ter 10 lutadores. Guiá, o melhor escolhido do Banco do Norte, é o principal concorrente. Tian Yu faz um desafio aberto e alguém do Banco do Norte o aceita. Após uma batalha cansativa, Tian é revelado como o vencedor. Lu Tianlai desafia Guiá para uma luta pelo primeiro lugar. Guiá vence a batalha depois que um dos anciãos intervém. Lai revela que o Banco do Norte possui a técnica secreta mais alta, o Reino dos Pântanos, que requer o estudo de 100 bestas para se materializar. Bai Hanlei é insultado pela arrogância de Bai e ordena que sua besta espreitadora noturna o devore. Ele usa suas pílulas refinadas para domar a besta e o Banco do Norte fica atônito. Bai detona as pílulas, fazendo o Caçador da Noite ir atrás de Bai Hanlei. A multidão reage dividida à vitória. Um ancião do Banco do Norte ataca Bai, mas Lei aponta que não há regras contra isso, especialmente porque Bai refinou as pílulas sozinho. As tensões aumentam quando pássaros enchem o céu e um dragão abre os olhos em outro lugar. Os anciãos ficam furiosos e pedem a Bai a fórmula de sua pílula, pois ela ajudará muito na sobrevivência do Banco do Norte. A anciã oferece a ele 2 artefatos poderosos em troca da fórmula, mas Lai os choca ao sugerir que ofereçam o precioso Reino dos Pântanos do Banco do Norte. Os anciões estão furiosos, pois esta é a mais alta das 10 principais técnicas secretas. Lei aponta que a troca é boa porque ajudará a recuperar o controle de seus milhares de preciosas bestas espirituais. A anciã aceita a troca e Bai promete fazer o melhor. O ancião colabora com Lai, explicando que apenas o patriarca Tian Yi poderia conseguir uma besta alada do céu pela técnica do pântano, dando-lhe supremacia geral. Ele também descobre que Bai foi capaz de entrar no Reino do Mar Exterior quando cultivou o elefante dragão. Bai, que já compreendeu o sistema de poder do Reino das Zonas Úmidas, percebe que as 2 técnicas que ele tem cultivado ou interagido se fundiram em uma só. Ele acaba de volta no abismo onde o dragão destaca a coragem de Bai. Gong Sun-Yan se prepara para enfrentar Bai na última partida para definir os 5 primeiros. Apesar de chegar atrasado, Bai usa as bestas contra seu oponente e surpreende a todos com seu controle supremo sobre elas. Yan admite a derrota quando Bai ordena que a besta o ataque. Foi revelado que Bai tem algo a ver com o desaparecimento das bestas de Guerra do Norte, já que ele conseguiu controlar a besta de guerra de Yan. Os 5 primeiros escolhidos estão todos qualificados para entrar no Reino Secreto para meditar. O ancião masculino do Banco do Norte está indignado com a posse da preciosa técnica do Reino Wetland nas mãos de Bai, enquanto a anciã feminina aponta que já se passaram milhares de anos desde que alguém foi capaz de utilizá-la. Os 5 melhores escolhidos se enfrentam em uma luta para determinar quem é o principal candidato de todo o evento. Os fãs do Banco do Norte esperam que Bai consiga o número 4 para que ele possa ser destruído por Guiá, mas ficam desapontados ao ver que Bai ganha um passe para a primeira rodada. Gongxin Wanner enfrenta Guiá, que desvia facilmente dos ataques de Wanner e vence a partida. Tian Yu surpreende seu oponente com um ataque surpresa e vence a luta. Depois, Tian Yu enfrenta Bai para ganhar o direito de lutar contra Guiá, mas insulta os pais de Bai durante a luta, o que o enfurece a terminar Tian Yu com um único golpe. Guiá invade o palco, reconhecendo Bai como um oponente digno, e o desafia para uma luta. O ataque inicial de Guiá é devastador, e a multidão está maravilhada com a forma como ele terminou a luta com apenas um ataque. Bai consegue aplicar um golpe de estrangulamento nele, mas fica impressionado com a maneira como Guiá conseguiu sobreviver. Ele aproveita a oportunidade para responder, mas facilmente evita o ataque. Guiá usa seu caldeirão transformador de Ki para bloquear o ataque de Bai, o que surpreende os chefes. Bai usa sua técnica de transformação do mar do dragão elefante para aumentar o poder de seu ataque. Guiá parece estar no limite e desbloqueia um selo que faz seu ataque superar o de Bai, deixando a multidão chocada ao ver Bai derrotado. O Banco do Norte reconhece o valor das habilidades de Bai, mas Guiá ainda luta para derrotá-lo. Guiá prepara um ataque a Bai, que é um movimento de nível de estabelecimento de fundação. Bai usa sua técnica secreta de família, a formação de espadas falidas, mas Guiá evita, fazendo com que Bai revele sua espada divina. Bai revela que estava tentando aprender com os ataques de Guiá e libera a técnica ultra secreta, o Reino do Pântano. O ataque é devastador e os anciãos estão em descrença. Bai aprendeu uma técnica que ninguém conseguiu aprender por milhares de anos. No entanto, o espírito inato não apareceu, e esta não é a forma final da técnica secreta. O imenso talento de Bai está determinado a criar a besta divina mais suprema do mundo. Quando a água fica preta, Lei fica horrorizado ao ver um retorno de energia espiritual. Ele instrui todos a fugirem e as forças de segurança a protegê-los. Lai não quer desistir de Bai, e eventualmente o dragão negro do céu vem resgatar Bai. Bai volta ao normal e todos comemoram.
Bai explica que procurou por muito tempo na miragem de iluminação, mas esqueceu o que chamou sua atenção. Os participantes do Banco do Norte acreditam que Bai não compreendeu o espírito inato, mas ficam chocados ao vê-lo ficar negro. Uma garra emerge das nuvens e Bai explica que está feliz por poder corresponder às expectativas deles. Um mês se passa e uma cerimônia é realizada para os melhores escolhidos. Eles terminaram o treinamento no Reino Secreto e são informados de que o estabelecimento da Fundação da Veia Terrena começa uma vez a cada 60 anos. Com o invencível Mestre Bai ao lado deles, a multidão não está muito preocupada com a sobrevivência. O escolhido parte para sua nova aventura. O rio que alcança o céu nutre muitos setores, incluindo o setor corrente espiritual, corrente de sangue, corrente profunda e o setor corrente de pílulas. Os 4 escolhidos de cada setor estão em um impasse, mostrando fraqueza e causando desastre. As terras sagradas do estabelecimento de fundação estão abertas, e o prelúdio de uma guerra de 1000 anos se desenrola. O macaco falante explica a importância do estabelecimento de fundação e dos cultivadores no futuro de todos os setores. O grupo do nível de estabelecimento de Bai está se aproximando das terras sagradas, que acreditam ser chamadas de Abismo da Espada Caída. Eles têm apenas uma oportunidade de entrar a cada 60 anos, e ao longo da história, heróis lutaram por isso. Lai explica que cada setor escolhido tem uma força de abalar a Terra, e Lai sugere usar o transporte dependente de Jade para deixá-los perto do Abismo da Espada Caída. Os 3 escolhidos de cada setor chegam, e eles assumem que sua única competição será um escolhido do setor de sangue que uma vez matou um cultivador de estabelecimento de fundação. Os portais que levam às terras sagradas se abrem, e os 3 de antes explicam que não serão amigáveis quando se encontrarem lá dentro. Lutas começam em todos os lugares, fazendo o Bai perceber que é muito perigoso. Ele decide encontrar o círculo de transporte para entrar no Abismo da Espada Caída e no processo ajuda seus juniores. Bai e Yunfei chegam para levá-lo a outro portal próximo, mas perdem esse. Tentativas de entrar em outros portais falham, e eles finalmente encontram um portal isolado que não atende à cota de transporte. Alguns caras do setor da corrente sanguínea tentam prendê-lo, mas ele usa vários talismãs para sair. Como ele está próximo a um portal, Bai percebe que está ficando sem tempo para obter recursos limitados lá dentro e decide seguir em frente, mesmo que possa ser um inferno. Bai não consegue voar dentro do abismo, mas ele consegue pousar em segurança e começa a reunir Ki da Terra. No entanto, ele é atacado por uma besta demoníaca, que lhe dá sua primeira gota de Ki da veia terrestre. Bai derrota a besta e começa a encher sua garrafa e iniciar o estabelecimento da fundação. Mas passa uma hora e nenhuma outra besta aparece, tornando impossível para Bai encher sua garrafa. Bai fica chocado ao descobrir que os discípulos que ele ajudou a entrar na Espada Caída estão feridos e envenenados. Ele decide ajudá-los e lhes dá pílulas para suprimir o veneno. O homem por trás do ataque venenoso é revelado como Fang Lin, que é muito mais forte do que foi relatado. Bai está exausto após derrotar a besta, mas decide continuar coletando Ki. Bai descobre que a besta veio atrás de Wan-Er e que ela ainda não gosta dele por causa dos encontros anteriores. Ele decide protegê-la de agora em diante, mesmo que ela ainda o chame de pervertido. Bai a segue e explica que tudo o que ele fez no passado foi um acidente. Enquanto lutam contra bestas demoníacas, eles encontram uma monstruosa tempestade de areia se aproximando e ficam cercados. Uma pessoa montada em uma besta os observa e Bai cai em uma armadilha de areia. Ele decide proteger Wan-Er, mas eles ficam presos dentro da própria Espada Caída. Eles estão presos dentro da energia espiritual da veia terrestre e anseiam por energia espiritual. Bai está preocupado com um espírito maligno sobre o qual o chefe Li o alertou. Eles notam um ovo na cabeça de Bai e tentam destruí-lo, mas Bai acaba sofrendo o pior dos danos. O ovo retorna e os dois percebem que não pode ser um espírito maligno, pois não mostra sinais de agressão. Eles decidem dar um rosto ao ovo, já que o destino os uniu e lhes deu o vínculo de pai e filho adotivos. Wan-Er fica desapontada ao ver Bai refinando pílulas, mas ele a ignora e continua refinando uma pílula que pode atrair feras demoníacas. Eles acabam em um lugar estranho, onde se encontram cercados por uma quantidade absurda de feras demoníacas. Ela decide prosseguir para o estabelecimento da fundação sem ele, pois Bai descobre que as bestas só querem ir atrás dele. Bai mata todos os monstros em um raio de 160 km e enche completamente sua garrafa. Song aparece para pegá-la de Bai. Outro cara aparece e todos eles se juntam a Bai para roubar sua garrafa. Bai tem a ideia genial de usar a pílula para fazer a besta feroz atacar os outros, mas para quando vê Wan-Er jogada atrás dele. Todos percebem que a menina é na verdade um espírito maligno, e Wan-Er culpa a pílula de Bai por atraí-lo. Ele finge desistir do Ki de sua garrafa, mas em vez disso joga a pílula refinada na boca de Shon e foge. A menina está interessada em ver Bai alimentando o homem com a pílula, mas Bai corre o mais longe que pode. Ele está determinado a alcançar o estabelecimento de fundação e sair de lá o mais rápido possível. O grupo de Pan procura Bai, que é famoso por ser traiçoeiro e astuto. Eles acham que encontraram Bai em roupas diferentes, mas depois de bater nele por um tempo, o cara revela que ele é Yi Zhang do setor da corrente sanguínea.
Shanlei é transformado em um fantoche pela menininha e agora está caçando Bai usando ele. A menina quer brincar de esconde-esconde com Bai, mas ele tem muito medo dela e está fazendo o possível para fugir o mais longe possível. Bai se esconde várias vezes, mas é encontrado pela menininha todas as vezes e só escapa usando suas pílulas de fumaça. Sean, um famoso mestre de marionetes genial, descobre que Bai encheu completamente sua garrafa e o desafia para um duelo de artefatos. Bai revela que ele não é o único com tesouros preciosos e que nunca se submeteu a ninguém antes. Sean, finalmente, depois de perder, dá o pingente de Jade para Bai, que permite a ele manter 3 de suas espadas refinadas em troca. Sean foge quando o espírito demoníaco retorna, mas é novamente selado no pingente de Jade por Bai. Bai e Song também estão indo para a mesma área por várias rotas perigosas, porque não podem usar as espadas voadoras na abismo da espada caída. Bai percebe que todo o seu Ki da Terra foi consumido pelo ovo e implora para que não corte seu caminho para o estabelecimento da fundação. Enquanto isso, todos estão chocados que alguém já ativou a maré. Vemos Song tentando ativá-lo, mas ele mesmo fica chocado ao ver que na verdade foi Bai quem conseguiu. Todos os participantes que estão tentando alcançar o estabelecimento da fundação ficam surpresos ao descobrir que alguém aparentemente o superou. Song, considerado o mais poderoso entre eles, revela que é Bai que está se fundindo com o primeiro nível de maré. Song usa uma técnica misteriosa, que na verdade é sua técnica do setor de sangue, enquanto Bai funde o Ki da veia terrestre com sua energia espiritual, criando um mar espiritual. Bai torna-se excessivamente confiante por ser o primeiro a alcançar o estabelecimento de fundação e percebe que o número de marés que ele ativa determina o nível do estabelecimento. Quanto maior o nível da maré, mais avançada a habilidade precisa ser. Cada movimento precisa ser perfeito ou todo o processo será arruinado. Bai usa seu caldeirão transformado de Ki púrpura e técnica de transformação do elefante dragão, fazendo todos perceberem que a pessoa recebendo a maré dourada é Bai. Outros cultivadores usam suas técnicas sagradas, e o primeiro grupo de marés dentro da espada caída foi ativado pelos escolhidos supremos dos 4 setores. Bai percebe que algo está errado e tenta se libertar das correntes dentro de sua maré. Ele é motivado por seu objetivo de se tornar imortal e usa seu poder recém-restaurado para se libertar. No entanto, seu 5º nível de maré chegou ao fim. E ele não consegue ir mais longe. Bai então demonstra a verdadeira força de sua técnica do Reino dos Pântanos, que é extremamente poderosa e chocante. O abismo da espada caída tem um suprimento limitado de Ki da veia terrestre, então Song revela que se ele conseguir absorver todo o Ki da veia terrestre, nenhum dos outros terá sucesso. Portanto, todos ordenam suas pessoas a pararem Bai imediatamente. Bai está enfrentando vários discípulos que se recusam a deixá-lo alcançar o estabelecimento de fundação. Armadilhas foram colocadas em todos os lugares e o poder imortal de Bai ativou o 9º nível da maré, causando seus colegas de setor a perderem a razão. Jenda, Bai Bai, Fang Lin e outros atravessam a barreira de Bai e avançam para matá-lo. Yunfei chega para ajudar a proteger Bai, enquanto Wanner também planeja defender seu colega do setor espiritual. Yunfei está ferido, mas se recusa a desistir, lembrando como Bai sacrificou sua vida para salvá-lo durante o incidente de Lucien. Bai Hanli chega para se juntar à luta, avisando que qualquer um que queira matar um colega discípulo do setor corrente espiritual deve pedir permissão primeiro. Jindu impede Wanner, afirmando que está fazendo um favor a todos eles e que Bai perderá a cabeça se completar o 9º nível de maré e alcançar o pico da veia terrestre. Ela acredita em Bai, mas paga o preço por falar. Bai luta com suas emoções ao ver seus camaradas sendo mortos. Fang Lin lança um ataque massivo que quebra o escudo divino de Bai, mas Bai consome sua energia espiritual, revelando uma luz sangrenta que corresponde ao que ocorreu há 800 anos quando Wu Ji perdeu o controle. Bai demonstra um poder incomparável e elimina todos os seus oponentes, dando a impressão de que um demônio entrou em seu mundo. Jindou e os outros tentaram interromper o estabelecimento de fundação de Bai, e agora todos eles devem morrer. Bai se move em uma velocidade incrível para parar Jindou e acabar com sua vida, tornando Bai o mestre vitorioso. Yang observa e exclama que a história de alguma forma conseguiu se repetir, pois Bai é o 2º mestre Wu Ji. Bai assume a responsabilidade pelos eventos que levaram à morte de Jindu. Ele cura seu amigo e confronta Song, o discípulo do setor de sangue que estava tentando completar seu 8º nível de maré. Bai não consegue pará-lo e Song ativa à força o 9º nível de maré. Song usa sua bússola para ativar o Ki da veia celestial, que se confirma ser real. A batalha se intensifica, e Song e Bai lutam pelo controle. Song usa a técnica mundial do assassino de sangue para derrotar Bai, e sua bússola ativa o caminho celestial para o estabelecimento da fundação. O receptor do Ki da veia celestial é Bai, que sente uma sensação estranha de tempo e espaço. Os 5 sentidos de Bai e o poder de cultivo aumentam, e ele proclama sua capacidade de aniquilar o mundo com um estalar de dedos. Espectadores alertam que este mundo não poderá se sustentar por muito mais tempo e todos devem sair o mais rápido possível. Bai retorna e promete encontrar Wanner, que ainda está desaparecida.
O espírito maligno de antes revela que agora está livre e sem restrições, como recompensa pela ajuda de Bai. Ela tenta atacar Bai para mantê-lo com ela para sempre, mas é detida pelo ovo, que mais uma vez salva Bai. E também vemos um vislumbre de Wanner, que estava desaparecida todo esse tempo. Bai está desaparecido há 5 dias devido à fundação da Veia Celestial. O espírito demoníaco revela que um discípulo tomou o Ki da Veia Celestial e declarou a área como o domínio perigoso dos 9 infernos. Um homem chamado Zong conversa com um macaco falante, que explica que Bai atingiu o estabelecimento da fundação da Veia Celestial e é a futura esperança do setor do fluxo espiritual. No entanto, os outros 3 setores estão descontentes com isso, pois isso significaria que o setor da corrente espiritual se tornaria o líder dos setores. O ovo de Bai o salva do espírito maligno e o transporta para uma área desconhecida. Em outro lugar, o grande ancião do setor da corrente de sangue exige que a busca por Bai continue. Ele percebe que Bai deve ser executado a todo custo e que o grupo deve estar determinado a alcançá-lo. O grande ancião do setor da corrente sanguínea é informado que todos os assassinos enviados por todos os 3 setores foram eliminados, mas proclama que Bai não pode derrotar aquele que alcançou o estabelecimento de fundação com 9 marés no primeiro reino secreto do inferno, Sumei. Bai pensa sobre ser caçado por outros setores e se pergunta se alguém está secretamente o protegendo. Ele encontra sua amiga há muito perdida, Lin Fei, em uma caverna e diz que ela partiu devido a uma dificuldade inevitável. Ela desaparece assim que Bai acorda e vê Li em seu lugar. Bai quer sair para procurá-la, mas Li revela que Lin Fei é uma traidora do espírito corrente setor. Bai se trancou na casa de Li e está emocionalmente magoado por ter obtido conhecimento sobre a verdadeira natureza de Lin Fei. Ele está determinado a descobrir a verdade sobre a traição de Lin Fei ao setor espiritual. Zong, um ancião respeitado, traz o pergaminho medicinal do setor frígido para ajudar Bai a trilhar o caminho da eternidade. Bai aceita a responsabilidade e aprende sobre seu ovo, que precisa absorver energia espiritual de bestas espirituais todos os dias por 49 dias para chocarem um rei das bestas. Isso causará grande dano às bestas, então Bai deve garantir que os mestres das bestas estejam de acordo. Enquanto os discípulos do Banco do Norte discutem uma ocorrência estranha, onde a besta espiritual desaparece e retorna por conta própria, todos eles assumem que deve ser alguém com um alto status. Eles decidem juntar forças em uma revolta contra Bai, que é conhecido por fazer coisas travessas. Bai, que quer que seu cúmplice seja o Dragão Negro, busca a ajuda dos anciãos para proteger o setor da corrente espiritual. Shu aponta que chocar o Rei das Bestas fortalecerá o setor da corrente espiritual, e também intimidará o setor do fluxo de sangue. Bai, quando confrontado por Bai Hanley sobre sua besta espiritual desaparecida, não tem medo de mostrar-lhe o ovo, admite ter prejudicado o Banco do Norte e está determinado a fazer o que for melhor para o setor da corrente espiritual. Bai Hanley traz os anciãos para parar Bai, mas Bai oferece mostrar-lhes o ovo, e diz que tudo o que ele tem feito é pelo bem do ovo, que irá chocar em um Rei das Bestas. Bai, um jovem com talento imenso, tornou-se a pessoa mais famosa no setor espiritual, possuindo os poderes mais fortes e um Rei das Feras com notável semelhança com o Dragão Negro. Os anciãos estão impressionados com o nascimento do ovo através do refinamento espiritual, mas a celebração é interrompida, pois o refinamento é insuficiente, e os anciãos se perguntam se o fracasso foi devido à absorção insuficiente de poder espiritual. Li chega para explicar que a falha foi devido à colisão da energia maligna da espada em queda no abismo. Zhang, que é responsável pela incubação, assume total responsabilidade pelo incidente. Li elimina temporariamente a energia de Zhang e diz para ele ir para casa. No entanto, Zhang se recusa, temendo perder aqueles que lhe são próximos. Bai faz o seu melhor e refina o ovo na sua panela, e a eclosão é bem sucedida. Tiandai, o Rei das Bestas, ganha vida. Com a aproximação do festival anual de purificação do setor, todos ficam mais relaxados. Apesar de sua pouca idade, Bai tornou-se a pessoa mais famosa no setor espiritual com os poderes mais fortes e Tian é popular por ser adorável. Bai Hanley insulta Bai por ser feio, mas Tia Mei aponta que o que Bai fez foi pro bem de todo o setor. Bai está indo bem enquanto medita sobre abstinência e refina pílulas dia e noite como um pedido de desculpas ao setor. Tian surpreende Bai com um presente, mas ele fica chocado ao descobrir que seu filho pequeno roubou roupas íntimas. Tian Yu chega do lado de fora para explicar que o setor está conduzindo uma busca. Ele afirma que nada pode ser escondido dele, mas acaba não encontrando nada. Acidentalmente, uma das roupas cai e Bai Shi é pego em flagrante. Bai implora aos anciãos que foi acusado injustamente, mas Li aponta que ele sabe a diferença entre certo e errado e que uma explicação é necessária. Ele continua a implorar que foi na verdade Tian quem roubou todas aquelas roupas íntimas. Bai, agora uma figura poderosa no setor do fluxo espiritual, é enviado aos terrenos ancestrais proibidos para testar sua herança ancestral. Ele entra em um templo gelado e encontra uma manifestação de um imortal ancião que exige mais respeito dele, mas na verdade é Shu. Ambos se tornaram anciãos do setor do fluxo espiritual, e Shu explica que Dia conseguiu ativar 20 heranças, então ela espera que Bai faça o mesmo.
Após ser iluminado, Bai fica maravilhado com a ativação de 100 pilares de luz, o que significa que todas as heranças se abriram para ele. No entanto, Bai é informado por uma voz que ele pode escolher apenas um para compreender. A voz explica que com a mentalidade certa, até mesmo nada se tornará algo. Bai se lembra que Li lhe deu uma gota de água que alcança o céu, que ele usa em um livro sem palavras, o que levou a uma resposta e as ruínas foram absorvidas por seu corpo. Herança, a água suprema do rio, que alcança o céu, que nunca foi ativada, foi alcançada por Bai, permitindo-lhe perceber todos os seres e compreender tudo. Bai ouve uma voz reclamando sobre como Bai arruinou sua vida, e ele se apresenta como Dan do setor da corrente sanguínea. Dan revela que conhece um segredo sobre a eternidade e oferece ajuda ao setor do fluxo do espírito. Ele revela que recebeu a máscara de uma pessoa misteriosa que o instruiu a se disfarçar como o falecido Zhang, e fala sobre a relíquia da eternidade. Bai fica chocado ao saber que a máscara de Dan pode mudar a aparência de todo o corpo de alguém e esconder seu nível de poder. Ele oferece deixá-lo ficar em sua bolsa por enquanto, mas quando a máscara reaparece do rio, ele percebe o quão valiosa ela é. Bai usa suas asas magnéticas espirituais para voar pela cidade, ganhando imensa velocidade e poder. Ele fica surpreso ao ver Wanner, que voltou ao setor espiritual após uma longa ausência. Os anciãos estão satisfeitos com o treinamento de Bai, mas um clima estranho começa a se formar na cidade devido ao refino da pílula de grau 4 por Bai. Bai ajusta sua técnica normal, mas acha difícil controlar a situação. Os novos discípulos são informados de incidentes passados onde o refinamento de Bai causou chuva ácida e animais mutados a falarem palavras humanas. Bihan Li, que havia sido encarregado de refinar pílulas, está chocado ao ver que Ba teve a coragem de fazer isso. Eles tentam suprimir o forno enquanto todos os outros fogem, mas são zombados por Bai. Yuan, o líder do setor, repreende os dois por fazerem uma cena, mas Bai assume a responsabilidade por suas ações. Pian e Bai formam o par perfeito, e eles compartilham um vínculo de longa data. Bai diz ao Irã para parar de fingir, e Ba percebe que ficar lá não é mais seguro. Bai decide partir para ganhar experiência, pois percebe que apenas através de experiências difíceis ele se tornará uma espada imortal. Wan captura Ba e lhe dá uma bolsa de pedras espirituais, elixires e artefatos de proteção para começar sua jornada. Bai concorda em deixá-lo ir, e Bai é permitido a dizer adeus. Bihan Li fica chateado por não poder se despedir de Li, mas Bai o assegura que informará a Li quando terminar o treinamento. Bai vai embora, deixando para trás seu filho adotivo e se preparando para 3 dias de celebração. Bai foge em alta velocidade para procurar o relicário da eternidade no setor Bloodstream. Dan explica que usou uma máscara para se esconder no setor Bloodstream por anos, e que ela pode mudar a aparência, a voz e a aura de uma pessoa. Bai percebe que precisa aprender sobre o setor da corrente sanguínea e sua lenda. Bai chega ao setor da corrente sanguínea e fica chocado ao encontrar uma montanha de aperto de mão. Dan explica que os setores espírito e corrente sanguínea estão lutando sem parar, e que a matriz de verificação de identidade no portão foi reforçada. Eles aprendem que o setor corrente sanguínea foca na força individual, com os fracos sendo intimidados e os mais fortes temidos. Todos devem passar por um exame antes de ir para casa, e quem falhar será considerado um traidor do setor e cúmplice do setor dos espíritos. Sean tenta ajudar Bai, que está se passando por Zhang, e o suborna com tudo que saqueou do abismo da espada caída. Zhang, admirado por sua habilidade, recebe permissão para entrar no setor interno, e é ameaçado por Shumi, uma nobre garota que provavelmente será promovida a mestre em breve. Song que aparece lá para lutar contra Shumi, já que ambos são candidatos à liderança do Pico da Montanha de Sangue, e eles têm uma batalha intensa com Shumi, sendo o vencedor claro. Zhang decide não agir mais por impulso, finge estar ferido e cospe um bocado de sangue. Sean aponta que ele deve ter algum tipo de defesa oculta, e Song fica curioso ao ouvir o nome de Bai Shucheng, acreditando que uma pessoa normal como Zhang não poderia sobreviver a um ataque de Song, e determina que Zhang deve estar escondendo algo. O disfarce de Bai como Zhang está prestes a ser descoberto, mas as amantes de Dan o salvam e revelam que ele tem várias amantes. O Salão do Mestre do Sangue está localizado no topo da montanha, e eles devem criar um elixir para abrir a câmara secreta. Dan explica que recuperar a Relíquia da Eternidade é mais difícil do que ascender ao céu, mas eles podem fingir ter a fundação do estabelecimento da Veia Mortal e se tornarem guardiões do Pico Médio. O Pico do Cadáver está prestes a selecionar uma missão para refinar corpos de marionetes, o que requer cultivo sanguíneo secreto. Zhang, que está lá para o julgamento da Veia Mortal, fica surpreso ao saber que o estado é território de Sean. As tensões estão aumentando entre os 4 setores, e apenas os mais elitizados serão selecionados para a fundação da Veia Mortal. A missão envolve refinar marionetes brancas, o que leva meio ano para ser concluído. Bai, entretanto, encontra outra maneira e recebe a tarefa de refinar uma pílula de sangue secreta para a pílula de abertura de portão. Ele é levado à secreta piscina de sangue para refinar a semente do fantoche. O sangue é a base para todos os picos e deve estar conectado com as relíquias. Bai decide refinar o fantoche na pílula.
Bai o assegura de um plano e revela que também fará pílulas para acelerar a transformação em um fantoche branco. Sean aluga esta oficina de criação de cadáveres por 1 ano, e garante que o primeiro lote de fantoches refinados nascidos será entregue ao ancião. No entanto, a quantidade total de sangue secreto para refinar marionetes foi reduzida para 30% devido a Bai. Dan fica chocado ao ver sua pequena marionete traindo todo o sangue secreto para o quarto deles. Zhang emerge da oficina, causando estragos no território de Sean. Sean culpa Zhang pela destruição de sua oficina e pela perda de sangue secreto. O grande ancião, após ver o poderoso boneco verde de Bai, perdoa ele por todos os danos, e Zhang irá diretamente para o julgamento da veia mortal em 3 meses. Sean e Zhang discutem sobre o relacionamento deles, com Sean acreditando que Yang terá sucesso no julgamento da veia mortal. Eles discutem o julgamento de estabelecimento da Fundação Mortal Vein do setor Bloodstream, onde grandes anciões de Four Peaks servirão como supervisores. Zhang está confiante de que será facilmente promovido a guardião após 3 meses. Ele se concentra em encontrar a grama de 4 folhas e encontra uma besta de sangue, que derrota com seu QI de sangue. Jun se pergunta quem ela gostaria que se tornasse um guardião após o julgamento, já que há muitos guardiões no Pico do Meio, mas eles precisam ser mais habilidosos no caminho medicinal. Zhang rouba todas as 10 pílulas de fundação e causa caos. Depois, Zhang explica que tomou 5 das pílulas para si mesmo e usou o restante para fazer uma pílula para ele. Mas Jun não fica impressionada com o item de grau 3 inútil. Bai admite que é inútil agora, mas está determinado a um dia criar uma pílula rara de 5º grau para o setor sanguíneo. Os anciões ficam desesperados para recrutar Zhang, e ele avalia cuidadosamente os prós e contras de todos os picos. Junho chega para impressionar todos com seu charme, e Bai imediatamente concorda em se juntar ao Pico do Meio. Bai só está interessado em se juntar ao Salão do Mestre de Sangue para levar a Relíquia da Eternidade para protegê-la. Dan está com medo dos rumores que cercam o Salão do Mestre do Sangue e teme um fantasma. Bai entra no salão, mas é atacado por um intruso que ele acredita que também está atrás da Relíquia da Eternidade. Bai, que está tentando evitar uma briga, é parado por outra pessoa que parece ser um fantasma. Ele usa os seus olhos celestiais da lei para encontrá-la, mas é detectado e percebe que ela deve ter um expert com ela. Sumi, que tem lembranças de ter jurado vingança contra Bai, foi suprimida por uma pessoa misteriosa que suprimiu sua consciência. Junho, não impressionado pelos avanços de Zhang, afirma que Song é muito mais capaz do que ele, e que 2 tipos de pessoas são mais fáceis de controlar, aquelas que cobiçam riquezas e aquelas que desejam mulheres. Ela decide cultivar a técnica do mundo assassino de sangue e planeja governar o Pico do Meio sozinha. Um homem misterioso aparece diante de Bai, chamando seu nome e fazendo sua força ser suprimida. O homem diz a ele para participar do julgamento do Mestre de Sangue, que resolverá todos os seus problemas. Bai lembra que Dan lhe contou sobre a pessoa misteriosa que lhe deu a máscara, e ele percebe que tem essa pessoa misteriosa ajudando-o. Em um julgamento brutal para selecionar o mestre de um dos picos, Bai é forçado a participar. Dan revela que os guardiões confiáveis são apenas discípulos dispostos a se sacrificar, e Bai deve decidir se tornar um guardião confiável e participar do julgamento. Bai decide dominar da habilidade mais forte e encontra um lugar valioso atrás da cachoeira. Ele rapidamente termina de cultivar a técnica secreta do setor de sangue, que envolve 3 estágios: refino de QI de sangue, refino de fluido de sangue, refino de QI de sangue-sangue e reversão ancestral de sangue. Bai consegue invocar uma espada de sangue, mas suas esperanças desaparecem quando outra espada quase o acerta. Song revela que as regras do setor afirmam que as coisas devem ser tomadas à força, e se ele quiser ter a cachoeira para cultivo, dependerá de se ele tem ou não o que é necessário. Song e Bai lutam, e Bai percebe que o sangue imortal de seu corpo é a melhor fonte de poder. Song planeja ensinar Zhang uma lição sobre a técnica mundial do assassino de sangue, mas ele usa sua espada de sangue imortal. Bai fica gravemente ferido e cai no fundo do rio, mas algo estranho começa a acontecer. Todos na cidade tiveram seu QI de sangue retirado, e Bai acorda para descobrir que seu sangue imortal pode absorver QI de sangue próximo. Isso permite que ele cultive o mundo assassino de sangue mais rápido e continue enganando a todos. Ele também tenta roubar sangue do treinamento de Sumi, mas ela se recusa a desistir. Sumi fica chocada ao perceber que seu oponente deve ser o ladrão de sangue por roubar seu QI de sangue. Seu aprendiz procura o ladrão por conta própria, mas descobre que seu QI de sangue foi roubado. Bai aceita todo o poder do sangue imortal e desferra um golpe que abala montanhas. Ele usa fluido de sangue para invocar uma espada muito maior, e Sumi tem um flashback de desobedecer às ordens de seu mestre na cidade de Donglin. Em uma perseguição acalorada por um coelho que deixou todos suspeitos de Bai, os discípulos estão frustrados e irritados enquanto Zhang continua a roubar o Ki de sangue deles. Zhang é encontrado pelo Mestre Diviner, que planeja ir para o Pico do Cadáver. Eles descobrem que Zhang cultivou secretamente a técnica de refinamento corporal, tornando difícil derrotá-lo. Mestre Adivinho ordena que todos ataquem Zhang, mas Zhang continua de pé.
Zhang luta de volta, mostrando a diferença entre ele e os outros. Ele usa apenas técnicas do setor de corrente sanguínea, mas parece perder o controle à medida que seus ataques se tornam mais primitivos e brutais. Song, furioso, exige mais luta do grupo, enquanto Song se prepara para usar o último estágio do refinamento de sangue. Zhang bloqueia o ataque poderoso e repele ambos os ataques e os outros caras com um único movimento. Mestre Diviner revela que Zhang fundiu a técnica de refinamento corporal com o mundo do assassino de sangue, fazendo com que o QI de sangue seja puxado de todos os lugares. Os discípulos se perguntam que tipo de monstro Zhang se tornou, já que ele ficou fora de controle e consumiu grandes quantidades de Ki de sangue. Zhang revela que vai matar todo mundo se eles quiserem matá-lo. Zhang continua a pedir mais luta, mas o patriarca Wudi chega, perguntando se ele já teve o suficiente. Wudi elogia Zhang por sua reversão sanguínea ancestral e natureza diabólica. Ele lhe dá um tratamento de sangue para curar suas feridas e 3 pílulas de sangue espiritual para aguçar sua sensibilidade ao sangue. Junho chega para lembrar a todos que Zhang já faz parte do Middle Peak e o avisa para ficar longe de Wudi. Zhang é tratado de forma diferente, pois é chamado de demônio e considerado alguém que mata sem pestanejar. São mostradas a ele várias casas em Ki de sangue, e é dito que o mestre adivinho vive em um lugar agradável. O mestre adivinho se recusa a sair de sua casa e promete ensinar uma lição para Zhang. Ele eventualmente decide usar seu movimento final e implora para Sumi vir buscar vingança por ele. Sumi concorda em ajudá-lo, mas muda de ideia quando descobre sobre o envolvimento de Zhang. Os rumores se espalham rapidamente e as pessoas começam a acreditar que Yong e Sumi tiveram um filho. June, com medo de que Zhang pudesse ser influenciado por Sumi, encontra Zhang, que é genuíno e quer protegê-la. June revela que os setores de fluxo de sangue e espírito têm lutado sem parar desde o incidente de Bai. O setor de fluxo de sangue foi dividido em uma facção pela guerra e outra pela paz para resolver o conflito. Zhang é informado para se juntar à missão diplomática ao setor de corrente espiritual em 3 dias, para investigar a força dos anciãos do setor de corrente espiritual e encontrar uma resolução para os combates. O setor de corrente profunda é ambicioso e em breve assumirá o controle do setor de corrente de pílula próximo, que invadirá sua corrente sanguínea. A missão diplomática deles é de extrema importância, já que a guerra é inevitável neste ponto, mas eles ainda podem tentar resolver as coisas em paz. Bai, disfarçado como Zhang, está indo em direção ao setor espiritual para se investigar. O patriarca da família Song está impressionado com a energia poderosa e intimidante de Zhang, mas o adivinho explica que pessoas como ele eventualmente serão colocadas em seu devido lugar. Zhang acredita que o adivinho é apenas um charlatão e que pode eliminá-lo instantaneamente com muito pouco esforço. O patriarca Song se encontra com Li do setor da corrente espiritual, e eles seguem mais para dentro do setor. Todos os grupos insistem que o mestre de dedução chamado Diviner localize a casa de Bai usando artes divinas celestiais. Diviner está confiante em suas habilidades e pede uma recompensa por deduzir o local. No entanto, Zhang revela que ele já tem um local, e Diviner se recusa a acreditar nisso. Zhang relembra seu passado e finge deduzir tudo corretamente e derrota o adivinho em todos os desafios. O adivinho desafia Zhang na dedução de itens e decide mudar o nome de sua família para o de Zhang, se ele conseguir deduzir a estátua sem cabeça do ancião Bi. Zhang afirma que Bi é um exemplo para todos e deduz corretamente a estátua. Os dois setores começam uma discussão acalorada sobre quem é melhor, mas Zhang intervém para acalmar. O adivinho destaca o quão mais difícil é a dedução humana e se prepara para ver Zhang falhar. Zhang insiste em tentar e Zhang deduz que ele será rico e respeitável. Zhang usa sua memória de comer comida secreta juntos para sussurrar algo no ouvido de Zhang. Todos ficam surpresos ao ver que Zhang claramente deduziu algo sobre o futuro de Zhang. O ancião do Banco do Norte os avisa para não receberem visitantes naquele dia, pois eles não podem permitir que ninguém do setor da corrente de sangue saiba sobre sua existência. Eles convocam suas bestas espirituais e Jun percebe que suas bestas normais são poderosas o suficiente para serem perigosas. O ancião pede que todos saiam para evitar que a besta saia do controle e devore a todos. O rei das bestas chega e todos ficam intimidados por sua presença, pois estão surpresos que ele esteve no setor espiritual todo esse tempo. Zhang instrui telepaticamente Theon a não revelar sua identidade para que ele possa completar sua tarefa e afirma que voltará para buscá-lo mais tarde. Os patriarcas Song e Li concordam em não atacar ou se aliar a mais ninguém, mas se recusam a chegar a um acordo entre si. No entanto, as tensões aumentam entre os poderosos patriarcas que temem que seu setor caia sob um arranjo em apenas alguns séculos. O setor da corrente sanguínea vai embora, mas fica chocado quando uma força é sentida e eles são instruídos a proteger o patriarca. Wudi se revela, fica surpreso e desapontado com o setor corrente espiritual, e percebe que os dois setores ainda não podem confiar um no outro. Boatos espalham falsas notícias sobre o setor corrente espiritual cedendo derrota e que o ancião Bi se escondeu. Wudi decide enfrentar o inimigo de frente, ordenando que todos os discípulos retornem ao setor e administrem a lei marcial para se preparar para a guerra. Bi treina intensamente e se torna o ajudante de confiança de Jun, preparando-se para pegar o relicário da eternidade e retornar ao setor do rio espiritual. À medida que as estações mudam, Bi se torna 10 vezes mais forte e termina a intensa cultivação, e vemos ele envelhecer.
Bi alcançou o estágio intermediário de estabelecimento de fundação e agora é capaz de condensar 9 espadas de sangue. No entanto, ele deve fingir ter apenas um nível de cristalização e não pode alcançar a formação do núcleo ou passar por mudanças fundamentais. Jun está preocupado com a capacidade de Zhang de dominar o caminho medicinal e compreender o sagrado Pílula da Ruína. Eles vão para as ruínas onde descobrem o segredo do caminho medicinal obtido pelos ancestrais há 10.000 anos. Zhang decide fazer um show usando a parede de pílulas para que todos pensem que ele teve um avanço bem sucedido. Ele se senta em frente à parede por 2 semanas, mas ninguém parece se importar. A terra treme, e as notícias se espalham sobre Zhang, começando a compreender o sagrado pilar da ruína. Todos no setor da corrente de sangue ficam surpresos e chocados ao ouvir o apoio de Jun. Zhang começa sua magnífica apresentação, fazendo todos se perguntarem se ele está alucinando. Ele vê uma figura cintilante na parede e entra nela, revelando uma técnica única para refinar ervas. A parede dos comprimidos brilha, e parece ser um comprimido floral com toda a potência medicinal. Os patriarcas observam de longe, antecipando que se Zhang tiver sucesso, o setor de corrente sanguínea terá outro grande mestre de refino de elixires. Zhang recebe a ordem de ser protegido a todo custo, e tem permissão para descansar. Ele é instado a refinar elixires, e todos acham que ele enlouqueceu ao sair correndo para refiná-los. Os patriarcas percebem que Zhang compreendeu a parede e que havia uma herança dentro para o setor Pillstream. E Zhang, que está trancado em sua casa há mais de um mês e não tem certeza se pode refinar um elixir de grau 4. O adivinho observa a natureza assustadora do refinamento de elixires e se pergunta por que é tão importante. No entanto, o seu refinamento sai pela culatra, e ele fica chocado ao ver o caos que se segue. Bi, enquanto finge ser Zhang, tenta refinar o elixir novamente, mas não é bem sucedido. Ele acredita que o problema ocorreu durante o refinamento de potência e que tem algo a ver com o ar que absorve. Ele usa outras ervas para neutralizar o ar, mas o forno explode novamente, causando medo entre as pessoas da cidade. A preocupação de Jun aumenta quando ela percebe que, se isso continuar, não conseguirá suprimir a fúria de todos. Bi demonstra determinação e tenta refinar o elixir novamente, mas erra em suas previsões. O caos atinge seu pico quando a meditação de Song na cachoeira é interrompida, e ele decide que é hora de agir. A canção patriótica acredita que é assim que um discípulo do setor de sangue deve se comportar, mas quando Zhang refina elixires, há trovões contínuos e energia surpreendente. Jun cuida de Zhang, e ele continua refinando. No entanto, ele é atacado por Song, que não o deixa falar. Bi consegue evitar o ataque enquanto protege o caldeirão, que Song continua tentando destruir. Bi percebe que a chave não é neutralizar o ar dentro da fornalha, mas secá-lo e deixá-lo se dispersar lentamente. Ele agradece a Song por sua contribuição, mas Song permanece furioso. Jun explica que Zhang não está fazendo isso de propósito, e Song é enviado para casa. À medida que a chuva cai, tem efeitos colaterais inesperados e as pessoas começam a correr para o banheiro. Song está mais miserável do que nunca, e jura vingança. Jun avisa Zhang sobre o prazo que o patriarca estabeleceu, e Zhang causou sérios danos ao setor. Ela promete protegê-lo, e ele finalmente fala e revela que conseguiu refinar o elixir. O patriarca chega para examinar as pílulas e as considera elixires de alta qualidade, grau 4. Ele fica satisfeito com o talento de Zhang para refinar pílulas e anuncia que ele terá o mesmo status que os descendentes diretos da família Song. O adivinho ouve e anuncia que Zhang terminou de refinar elixires, e todos eles correm para retornar ao pico para se unirem como membros do mesmo setor. Zhang age como um convidado de honra, mas opta por não beber com os outros. Outro ancião revela que as pílulas que ele refinou são extremamente benéficas para todos os picos e eles querem se unir como um clã. Zhang concorda em se juntar a eles, mas Bi acidentalmente se comporta mal com Jun e a enfurece, e ela por sua vez pune Zhang por esquecer o respeito aos mais velhos. Os grandes anciãos jogam pedra, papel, tesoura para ver quem ganha a primeira pílula refinada. Eles oferecem a Zhang vários presentes diferentes, incluindo técnicas de refinamento corporal de verão e o fantoche da pílula verde. Zhang expressa preocupação sobre as coisas ruins que acontecem quando ele refina elixires, mas os anciãos garantem que ele pode causar confusão à vontade sem dizer nada. Jun nos lembra que Zhang é um membro do Pico do Meio e será o fantoche do Pico do Meio mesmo quando estiver morto. Zhang concorda em fazer os comprimidos dos outros anciãos e é instruído por Jun a não voltar depois disso. O grande ancião de Corpse Peak está ansioso para que Zhang comece a refinar comprimidos, mas quer ter certeza de que não terá problemas por qualquer contratempo que possa ocorrer. Bi concorda em assumir total responsabilidade por criar um poderoso comprimido de marionete que ajudará os mestres do sangue a alcançar o mais alto estágio de marionete. O ancião anuncia que ninguém pode interromper o trabalho de Zhang, e quem o fizer será executado. Zhang começa a reconstruir a oficina e aprende sobre o processo de fabricação da pílula. Bi, usando seu conhecimento sobre a parede da pílula, transforma o boneco verde em um forno de pílulas para preparar a pílula. A primeira etapa no refinamento da pílula é fácil, mas requer precisão. Bi cria rachaduras em todos os bonecos e insere a pílula no boneco verde.
Sean observa de fora enquanto o chão treme, percebendo que Zhang provavelmente vai destruir a oficina de novo. Dentro, Bi percebe que algo está errado e determina que o líquido de sangue está contaminado. Ele se apressa para purificar o sangue e termina a primeira fase do refinamento. Quando a energia negra se dispersa, Sean percebe que a fumaça está fazendo todos alucinarem, independentemente do nível de poder. Sean dá ordens para informar o ancião, mas não percebe que está falando com uma pedra. Eventualmente, o ancião retorna por conta própria e se pergunta se a refinação de pílulas de Xiang poderia ter causado todo o caos. Os outros grandes anciãos ouvem sobre a situação e percebem que os rumores sobre a refinação de Xiang são verdadeiros. Jun fica furiosa e acredita que Xiang nunca apreciou seus esforços, e cita sua magnificação para impedir que os outros sintam inveja dele. Sean é o primeiro a acordar e perceber que estava apenas falando com uma pedra. Sean separa a poção de reversão do sangue em comprimidos primários e secundários, e ele lhes dá o comprimido secundário enquanto guarda o comprimido primário para si mesmo. O ancião está maravilhado com a lendária poção de reversão de sangue do grau 4, e afirma que seu auge superará todos os outros. Xiang retorna ao pico do meio, e Jun quer que ele reconheça seu erro. Xiang se recusa e tenta dar a ela uma pílula, mas ela rejeita a pílula porque acha que ele confia demais em suas habilidades de refino. Jun afirma que não será manipulada por ele, e eles começam a lutar. Jun se arrepende de ter confiado nele e quebra a garrafa, revelando o elixir dentro. Xiang diz que agora ela é a grande anciã e que ele é apenas seu discípulo. Ela o impede de sair, mas não consegue juntar palavras, então ele simplesmente se despede. Bai termina seu relacionamento com Jun, que quer que ele faça para ela a pílula de fragrância encantadora. Eles discutem o assunto e um discípulo de Lesser Marsh Peak convida Bai para refinar a pílula de corpo de sangue para aumentar a cultivação. Bai concorda, mas fica surpreso ao descobrir as técnicas escondidas atrás das paredes. O ancião explica que a pílula foi criada pesquisando a mão do gigante e que ele e o gigante compartilham a mesma base. Bai usa o refinamento corporal para fundir o corpo com um sangue Kai externo, visando neutralizar suas melhores características para avanços mais rápidos no método do poder imortal. No Pico Sem Nome, os discípulos são alertados sobre o demônio da peste Xiang, que está tentando refinar elixires, e Xiang decide fazer um elixir sem contratempos e aproveita a oportunidade para limpar sua reputação como o demônio da peste. Bai falha na primeira tentativa e fica surpreso ao encontrar um grupo de pequenas criaturas negras que ele usa como subordinadas para testar elixires. Ele ameaça puni-las por desobedecerem e diz para ficarem ao seu lado e fazerem guarda. Ele usa esse conhecimento para controlar a potência do elixir e secretamente diminui sua potência. Bai usa Hai como cobaia, mas não tem sucesso. Ele avisa Hai sobre um forno prestes a explodir e ordena que ele o consuma antes que exploda. Hai tenta atacar Bai, mas Bai não consegue destruí-lo. Bai se revela e ensina a Hai o conceito de mestre e servo. Os anciões não encontram notícias da Câmara de Pílulas e descobrem um demônio de alto poder na Câmara. Xiang deixa-lhes uma nota e um presente. Jun fica chocado ao ver Yizhang voltando sozinho, afirmando que Middle Peak é sua casa e ele sempre retornará para lá. Ele explica que foi refinar elixires e fazer amizades com os outros anciãos em prol da família Song. Ele refinou a pílula de fragrância encantadora dela, o que a surpreendeu e fez com que ele percebesse que sempre cumpriria suas promessas. Song chega, explicando que esta é a oportunidade perfeita para se livrar de Xiang. Ela o repreende, mas ele afirma que Xiang trará desastre cedo ou tarde, e Xiang interrompe a punição de Song, surpreendendo-o mais do que a qualquer um. Jun diz que ninguém entende a dor que Xiang passou, e ele começa a perder o controle. O grande ancião do Pico do Pântano Menor aparece e exige uma explicação de Qiang. Os outros anciãos concordam que foi por causa de seus elixires refinados com raiva, mas Qiang está chateado que o ancião mentiu sobre o caldeirão não poder explodir. Os outros anciãos se recusam a discutir com Qiang, alegando que refinar o precioso comprimido requer uma pressão de forno extremamente precisa e não pode tolerar a menor mudança. Os dois poderosos grandes anciãos começam a lutar e exibem as técnicas mais poderosas de ambos os picos. Os outros grandes anciãos chegam para parar a luta e explicam que todos conheciam os riscos quando pediram a Xiang para refinar pílulas para eles. O grande ancião de Lesser Marsh Peak pede desculpas a Xiang por tentar capturá-lo, mas Xiang ressalta o quão perigoso isso foi. O ancião oferece triplicar a recompensa, mas Yixian recusa. Jun impede o ancião, revelando que Xiang e a pílula pertencem a Middle Peak. Os anciãos se preparam para uma luta, e Qiang intervém para dizer que foi ele quem refinou a pílula, e que se tiverem algum problema, devem resolver com ele. Nesse momento, o Patriarca Song aparece e anuncia que a pílula irá para Lesser Marsh Peak devido ao acordo original, e Xiang, um dos principais escolhidos e ancião de sangue, é promovido a ancião do Middle Peak. Marsh Peak criará um conjunto de vestes de batalha de sangue para Yixian, custando metade do valor de Lesser Marsh Peak. O Patriarca anuncia 3 assuntos importantes. A Fundação estabelecerá que seu sangue Kai será oferecido para invocar o legado do setor da corrente sanguínea. O Pico do Meio iniciará a prova do Mestre do Sangue.
e o setor implementará regras que proíbem disputas e conflitos internos. A chance de uma luta com o setor da corrente espiritual atinge seu auge enquanto a transferência para elevar é ativada em todo o setor da corrente sanguínea. Obrigado por assistir. Se você gostou disso e quer ver mais, certifique-se de deixar um like e se inscrever no canal com as notificações ativadas para nunca perder um vídeo futuro. E até a próxima, pessoal. Cuidem-se!